Vamos ver agora o método do equivalente monofásico para resolver circuitos trifásicos com carga equilibrada. Tá? Então, o método que a gente vai ver agora, ele é destinado para quê? Para aquelas cargas equilibradas, ou seja, quando as três impedâncias das três fases forem iguais, então a gente tratar ele como se fosse um circuito monofásico. Então, a gente já viu que tanto para a carga triângulo quanto para a carga estrela, quando são equilibrados, o resultado são três correntes de linha de mesmo módulo, porém defasadas 120 graus entre si. Então, o que esse método faz nada mais é que você calcular a corrente em uma das fases apenas e depois aplicar o defasamento, né? Então, vamos ver essa situação aqui, ó. No lado esquerdo aqui a gente tem uma carga equilibrada em estrela. Então, o que acontece? A gente já viu que nessa situação, em módulo, as correntes são iguais, né? E vimos também que cada impedância dessa daqui, ela está submetida à tensão de fase, certo? Então, aqui do lado externo, entre duas fases a gente tem a tensão de linha, em cada impedância tem a tensão de fase. Então, se medir com voltímetro a tensão nessas três impedâncias, a gente tem a mesma leitura, e sempre vai ser a tensão de fase. Ou seja, o valor da tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, a gente tem essa ilustração aqui na direita agora. Né? O que a gente tem aqui? Tem a impedância Z, que está submetida à tensão de fase, ou seja, tensão de linha dividido por raiz de 3. E aí você tem a corrente de linha, né? Então, esse método, assim, você calcula a corrente de linha uma vez só, né, para uma das fases. Aí, se você sabe qual é a sequência de fase, você obtém as demais, tá? Então, como exemplo, vamos resolver aqui o primeiro exemplo que a gente viu sobre circuitos polifásicos, certo? Então, o mesmo exemplo é o exemplo 1, certo? Que tinha uma carga em triângulo. Ali a gente tem esses dados aqui que a gente utilizou, certo? Tensão de linha 240, sequência ABC, e cada impedância vale 20 fase 30 graus. Então, é essa situação aqui que a gente tem, certo? Então, aí alguém deve estar perguntando, né? Bom, mas foi falado que a gente teria que pegar uma carga em estrela para fazer essa adaptação aqui. Correto. Mas a gente sabe que uma carga em triângulo, ela pode ser convertida numa carga em estrela e vice-versa, né? Então esse foi um dos teoremas que vocês viram lá em circuitos 1, tá? Então, o que a gente tem que fazer para solucionar esse problema? É manter, certo? Mantém a tensão de linha, mantém tudo, só que esse triângulo vai ter que ser substituído por uma estrela equivalente, tá? E como que é feito isso? Então é o seguinte, ó, a transformação de estrela para triângulo, quando você tem cargas equilibradas, seria o quê? A impedância da estrela resultante vai ser a impedância em triângulo dividido por 3. Tá? Então é só pegar aquele valor que foi dado ali em cima, que nesse caso é 20 fase 30, dividido por 3 vai dar 6,66 fase 30 graus. Tá? Então, feito isso, né, a gente substituiu o triângulo, é como se tirasse esse triângulo aqui e colocasse uma estrela equivalente, certo? Dividindo cada impedância dessa por 3. Tá? Fizemos essa parte aqui, agora vamos para o cálculo da corrente de linha. Tá, então, nessa situação, agora a gente não usa mais tensão de linha, sim as tensões de fase, certo? Então, a corrente de linha na fase A, o que vai ser? Vai ser o VAN dividido pelo Z. Tá? Lembrando que o Z agora é esse aqui depois da transformação, certo? Então,
240 dividido por raiz de 3 dá esse valor aqui, 138,56. VAN para a sequência ABC, ela tem fase de 90 graus, dividido pelo valor da impedância, resulta numa corrente de 20,8 fase 60 graus amperes. Pois bem, então a gente sabe que a carga é equilibrada, então a gente sabe que as demais correntes IB e C têm esse mesmo módulo de 20,8, porém defasados 120 graus do valor da fase A. Então vamos aqui. Então aqui a gente tem esse diagrama de fasores aqui, né? Então vamos ver o seguinte, em preto a gente tem VAN, VBN e VCN, tá certo? Então a gente viu que, então todo mundo lembra, né, que VAN está a 90 graus, VBN está a menos 30 graus aqui e o VCN está a menos 150 graus. Pois bem, então a corrente na fase A a gente viu que vale 20,8 fase 60 graus, então está aqui ela. Então, os fasores em azul que vocês estão vendo são todas as correntes, né? Em preto são as tensões e em azul as correntes. Tá? Então, a fase A ficou com fase de 60 graus aqui, ó. Tá certo? Então, ficou fácil aqui. Né? A gente sabe que o IB é só pegar esse 60 e descontar 120 graus para cá, no sentido horário. E o IC é só você pegar o IA e adiantar 120 graus no sentido anti-horário. Desculpa, aqui é o IB, eu falei anti-horário, mas é horário. Então você pega, defasa 120 graus no sentido horário, e o IC você pega o IA e defasa 120 graus no sentido anti-horário. Tá, vamos ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo que a corrente IA está atrasada a 30 graus da tensão VAN, certo? Assim como as demais, por que esse é 30 graus aqui? Além de fazer os cálculos, mas a gente tem que observar isso aqui, ó. Que a impedância nossa tem a fase 30 graus. Então, qualquer tensão aplicada nessa impedância, a corrente vai resultar 30 graus atrasada, né? Então, isso a gente pode ver pelas contas e na hora de montar o diagrama de fasores, resultou isso aqui. Então, para cada fasor de tensão desse, você atrasa 30 graus e acha a corrente. Aqui, ó. O IB é corrente IB, que é essa daqui. É pegar o VBN, atrasar 30 graus, que achou ele aqui. O VCN também, certo? O VCN está aqui em menos 150, né? Defasa 30 graus, está aqui ele, né? A corrente IC ficou em 180 graus. Então, é o que está feito aqui, né? Aqui você pode tanto defasar a corrente, uma você atrasa menos 120, a outra adianta 120, ou então, né, você olhando o ângulo da impedância aqui, né, que é de 30 graus, então você sabe, né, que cada corrente vai estar 30 graus atrasada em relação à sua respectiva tensão. Tá? Então, esse método aqui, né, ele é bem mais rápido se vocês comparar com quando a gente fez a carga em triângulo, primeiro exemplo aí, tem vídeo gravado, que tinha que achar as correntes IAB, IBC, ICA, depois aplicar a lei dos nós aqui, que o IA é o IAB menos ICA. Então, ele é bem mais rápido, certo? Te dá uma velocidade maior, tudo mais. Então, ele, obviamente que é mais recomendável usar o método do equivalente monofásico. A única desvantagem dele é que ele só serve para carga equilibrada. Tá? Então, se tiver carga desequilibrada e quiser usar ele, aí não dá certo, certo? Então, usem ele apenas para carga equilibrada. Tá? Então, fica essa dica aí para você ter um trabalho a menos se precisar.
tá joia? Então, olhem esses cálculos aí, olhem também esse diagrama de fasores e tenham essa visão, né, geométrica também, porque muitas vezes te ajuda, certo? Ao invés de ficar fazendo muita conta tudo mais, que nem essa coisa aqui, que a corrente está 30 graus atrasada, então muitas vezes você ganha tempo tendo essa visualização, tá ok? Então vejam os outros vídeos também e aí vou postar mais um ainda, tá ok? Obrigado.